Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com mais informações do São Paulo, que venceu o Flamengo 2-1. Teve muita gente que duvidou, não acreditou no São Paulo e acabou caindo do cavalo, né? Já que o São Paulo conseguiu uma virada histórica aí, começando com o pé direito o Campeonato Brasileiro. E é claro, né? Nós vamos conferir essas informações com nossos amigos do Jogo Aberto. Vai ter aí comentário do Cicinho, do Edu Dracena, também do Ronaldo Giovanelli e da Renata Fã. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e coloca aí nos comentários o que você achou dessa vitória do São Paulo em cima do Flamengo. Sem mais delongas, bora conferir o vídeo de hoje, vamos lá. Agora, sem perder tempo, vamos falar do grande fenômeno da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu não sou o São Paulo, mas eu reconheço o mérito do São Paulo. Segurou o Flamengo, amarrou. Na hora que começou a gostar do jogo, foi lá e fez o resultado de 2-1. Cicinho, comemora, extravasa, seja feliz. Conselho de amiga, hein, Cecílio? Não dura muito, Cicinho. Tem que aproveitar o momento. Pênalti, hein? Aí a crise! Pênalti, hein? Começar o Brasileiro com vitória sobre o atual campeão mostra que o São Paulo pode pensar em ir mais longe no campeonato? O Crespo, ele pensa estrategicamente nos 45 pontos, mas o Tricolor é muito mais que isso. Eu acho que o Crespo é mais realidade, mas o Rafinha é meu coração, então vamos Rafinha. Ah, o Rafinha tá certo, não tem que ter coitadismo. O efeito Rafinha chegou até ao técnico Hernan Crespo. No final de semana, o treinador disse que o objetivo do São Paulo no Brasileiro seria alcançar os 45 pontos. Depois da vitória contra o Flamengo, ele minimizou a fala e explicou que a ideia era proteger o clube. A gente fala de São Paulo, fala com o coração. Então, a minha ideia é proteger o grupo, proteger o clube e manter o pé no chão para construir. Talvez errei na comunicação, mas a ideia era isso. No campo, a ideia do Crespo diante do rubro-negro foi voltar ao esquema de 3 zagueiros. Deu certo, mas eles sofreram com as investidas do Cebolinha e do Carrascal. O goleiro Rafael estava atento, defendeu essa finalização de longe do camisa 11. A única boa chance do tricolor no primeiro tempo foi quando o Mike lançou o Luciano em velocidade. Mas foi o Flamengo que abriu o placar. Alexandro levantou a bola na área, Pedro dominou com o peito, olha isso, e Plata marcou um golaço. Gonçalo Plata, numa assistência fantástica do centroavante Pedro, com o peito. O São Paulo, que não vencia há 3 jogos, conseguiu reagir. Cobiçado pelo adversário carioca, Marcos Antônio fez uma linda inversão de jogada. Enzo Dias cruzou para Luciano, que marcou o gol número 104 pelo Clube do Morumbi. Marcar contra o Flamengo é sempre especial, até porque meu pai é flamenguista. Pai, um abraço. Luciano deu um passe para trás e achou o Caleri. Do argentino pro Marcos Antônio, até chegar no camisa 10 de novo. Era hora de servir. E assim, Danielzinho, ex-Mirassol, pôde ir às redes pela primeira vez com a camisa tricolor. O São Paulo vira o jogo no Morumbi. Me preparei a vida inteira para chegar em um clube grande como é o São Paulo. Graças a Deus sobrou, eu tava ali e consegui concluir em gol. Com o São Paulo mais aliviado, Sabino deu até um chapéu no Bruno Henrique. Mas não dá pra vacilar contra o time que tem o elenco mais caro do Brasil. E no último minuto, um susto. Rafael defendeu a cabeçada do Bruno Henrique e no rebote, Arrascaeta mandou pelo lado da rede. O uruguaio foi tocado pelo Alan Franco e pediu pênalti. O juiz ficou esperando o árbitro de vídeo, mas manteve a decisão de campo. Fim de papo, início da reclamação. Fui tirar os jogadores, eles estavam completamente indignados, com razão, com o que aconteceu. E eu não queria ter nenhum jogador expulso, infelizmente tivemos. E isso nos prejudica ainda mais para o próximo jogo, né? Então, a primeira rodada e a polêmica da arbitragem. Não há muito tempo para contestar. O Flamengo tem a final da Supercopa à vista. Já o São Paulo duela com o Santos. Chega mais motivado, diferente, aliviado. Seria o efeito Rafinha? Quando ele entra no vestiário, quando ele chega, né, você vê que
as pessoas param para poder ouvir ele de uma forma diferente, sabe? E talvez muitas pessoas não esperavam a gente vencer o Flamengo hoje aqui, a gente venceu. A gente pode surpreender muito nesse campeonato, espero que a gente consiga surpreender. Muito mais do que 45 pontos? Rafinha, pelo amor de Deus, vamos ser bom nesse time aí, tá? Vamos, São Paulo! Vai, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Bom, vamos direto para a comunicação do árbitro de campo Wilton Pereira Sampaio e o VAR Rodrigo D'Alonso no lance pedido pênalti pelo Flamengo. Sem falta! Ataque. Legal. Ataque. Fora, claramente, rebote legal. Impedimento. Fora, tá. fora. Goal line. Segura. Acabou o tempo, tá, Wilton? Acabou o tempo. Para aí. Para ali. Agora deu tempo, agora deu. A partir da cabeçada. Pra mim ele chuta o... Segura. Foi fora, tá? Foi pelo lado de fora. Tá? Vai acabar, só checar. Tá, só checando o lance. Aqui, eu quero ver agora essa jogada. Antes dele arrematar, Tranquilo. Só vai agora no checar e rebote. acabou. Só vai checar e acabou. Empurra. Qual o questionamento deles aí, Wilton? Não, falando que ele foi calçado antes. Pra mim ele chuta e depois tem um contato, Tem alguma ação de outra? jogo, entendeu? 16,50? Ele tinha prioridade de chute, só vamos ver se tem um contato aí. Bastante Por favor. Por favor, não venha, não venha. Por favor, não venha. Pé de esquerda aqui, vamos só checar aqui. Por favor, sai. Mais calma. Não venha, não venha. Não, pô. Não venha. Olha aqui, ó, prioridade, tá? Vamos lá, vem comigo. Ó o pé esquerdo com o pé esquerdo. Não, sai, Enzo. Pé esquerdo com o pé esquerdo, tá? Por essa aqui, por a grua, ficou pela grua aqui. Sim. Não, o jogador de São Paulo ficar vem, tranquilo. O VAR vai checar o lance, muda a sua entendeu? corrida, ó. Ok, pode Ó, pela ficar tranquilo, 16,50, ó, tranquilo. vem. O D'Alonso, Ó, pra mim, essa os dois. carga ou esse contato, pra mim, ele não foi suficiente pra mim, entendeu? Pra mim também não, concordo, tá? Mas pode ficar tranquilo na checagem, tá? Natural do... Na hora que o Arrascaeta vai chutar, ele põe a perna pra trás, o jogador de São Paulo não muda a passada em nenhum momento e ele finaliza. Tá? Pode ficar tranquilo. Perfeito. Vai checar, Pode seguir, tá? Pode seguir. Ok. Segue decisão de campo, ele não muda a passada. O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, põe a perna pra trás e bate na perna do São Paulo. Léo. E ele mesmo assim conclui a jogada, tá? Deixa eu falar. Ele não, o defensor não impacta no chute do Arrascaeta. Eu gosto da resenha. Um fala, o outro também. Bom, esse jogo foi... O Flamengo a gente imaginava que era muito favorito, que a qualquer momento ia definir o placar e o São Paulo surpreendeu. Só que no último lance do jogo acontece esse pedido de pênalti reclamado pelo Flamengo do Alan Franco no Arrascaeta. O juiz não deu e a gente ouviu toda a comunicação. E agora, vocês que são árbitros aqui no Jogo Aberto e têm esse poder, vão falar sobre o lance. Ronaldão, pênalti para o Flamengo ou não? Primeiro quero dar os parabéns à CBF, né? Que logo em seguida já coloca o áudio aí para todo mundo ouvir. Diferente da Paulista aqui, da Federação Paulista, a Federação Paulista que afasta o árbitro. E cadê o áudio? Eu vou esperar sentado. Mas eu quero ver o áudio do que foi dito aí. Porque, pelo que eu tô sabendo, foi cabeludo. Agora, esse Qual lance... lance que você quer? Esse lance... Contra o Santos. Que o juiz dá 5 dias de andamento, dá uma falta que só ele viu. Que isso? Ele é afastado. E cadê o áudio, Federação? Aí a CBF, como tá de parabéns. Já acabou aí, ó. Acabou. Teve o toque, mas não influenciou. Então tá certo a arbitragem. É isso que eu falo. Pronto. Edu. Você falou que é pênalti, né, Atlético Mineiro, né? Só que eu não vou só ser clubista, brinquei, não. só brinquei, só brinquei. Não vou ser clubista, não. A gente tem que ser o que é certo. Eu não daria o pênalti. Então também não estou sendo clubista. Eu também não daria. Isso aí. Porque houve-se um toque no... Então ele caísse, não chutasse a bola. Mas ele continuou chutando e pra mim, nada. Segue o jogo. Olha, o toque pode acontecer a qualquer momento, mas é um toque faltoso? Essa é a pergunta. O Arrascaeta sempre as pessoas falam assim, teve um contato. Pode ter contato em qualquer momento dentro da área, mas é um contato faltoso? Aí a pergunta é pra você, Cicinho, foi pênalti sim ou não? Não, isso não é clubismo. Isso simplesmente é analisar e eu... ainda quero incrementar, Ronaldo, os parabéns, porque quando a gente fala de profissionalização de árbitros... Parabéns das minhas palavras? E rasgar elogios também, porque você falou da CBF, profissionalização dos árbitros, e além do mais, não adianta você profissionalizar árbitro e você colocar no VAR pessoas que não entendem de futebol. Então ali você vê que são pessoas que entendem de futebol porque sabem o quê? Um movimento natural do corpo. Então o Alan Franco, ele tentou, ele não mudou a passada, e o Arrascaeta, na hora de tentar chutar, se tivesse sido um toque
Pra tirar ele da jogada, ele teria caído antes. Ele teria se jogado. Então, assim, ele conclui a jogada. Parabéns à arbitragem. Então não adianta flamenguista ficar tentando procurar pelo em ovo. Ô, Cicinho, entendeu? cuidado Foi pra muito bem parabenizar os árbitros, porque daqui a pouco você vai... Tudo bem, mas quando tem que elogiar, elogia. Sim, quando tem que, Nesse jogo, a gente fala. Desse jogo nós temos que elogiar. Eu acho importante acompanhar a checagem do lance. Porque muitas vezes a gente pergunta, mas o que ele pensou, o que ele marcou? Então, nós ouvimos bem a conversa e ela não é naquele tom, até não estão gritando tanto, não estão exaltados. Então dá pra perceber. O problema é que termina o jogo, aí fica repetindo, aí entra a especialista de arbitragem que diz que é uma coisa. Cada um tem sua opinião, o futebol é isso, a gente vê e cada um conclui. Agora, o que eu também quero concluir é sobre o São Paulo. Super pressionado, mal no Campeonato Paulista, com uma crise fora dos gramados sem precedentes, com atrasos de salários. E aí num jogo de primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o Flamengo é amplamente favorito, o São Paulo vai lá e faz 2-1. Luciano jogou de novo, joga muito sempre contra o Flamengo, gosta de enfrentar o Flamengo. E o São Paulo saiu vitorioso, Cicinho. E pra sequência do campeonato, da temporada, é muito positivo pro São Paulo. 43 pontos agora, Renata, né, Cicinho? Ele já se retratou, ele já se retratou. Eu não quero nem saber, eu quero saber que nós ganhamos primeiro. O que vem pela frente, depois sofre ou comemora novamente. O importante, fez 3 pontos. A questão é a seguinte, Renata, tudo isso que você falou do momento do São Paulo, o Flamengo, no início da partida, demonstrou que iria empurrar o São Paulo ainda mais para o fundo do poço. Mas não foi o que nós vimos. Nós vimos um Flamengo que, quando ele encontrou uma certa facilidade durante a partida, ele se tornou displicente. O Flamengo, ele resolveu jogar por jogar, talvez já pensando na final de domingo contra o Corinthians. E o São Paulo tomou proveito disso. Então agora o Flamengo, comissão técnica, às vezes jogadores, né, senhor Jorginho, que você procurou desculpa aí para expulsão, negócio de pênalti, coisa que você não fez quando você empurrou lá o Gustavo Gomes contra o Palmeiras. Então assim, vamos lá, vamos analisar. O Flamengo pecou pela displicência e pela incompetência de não criar jogadas, porque pelo time que tem, sabendo da fragilidade que o São Paulo vive do momento, que não demonstrou essa fragilidade e sim na vontade, teve mais do que o Flamengo, foi merecedor do resultado. Então o Flamengo perdeu para ele mesmo. Em contrapartida, o São Paulo jogou o jogo da vida e procurou o resultado. O Luciano, até o momento do gol, não estava bem. E depois, com o gol, cresceu o São Paulo também. Eu não acho que o Flamengo entregou assim o jogo, não. O São Paulo que jogou muito bem, sim. O São Paulo jogou muito. A questão é a seguinte, se você analisar, eu estava lá no estádio, a postura dos jogadores do Flamengo em dividir bola, criando jogadas, foi uma soberba. Foi a soberba. O Flamengo viu que poderia tornar o jogo fácil a qualquer momento. E quando ele acordou pro resultado, né, pro jogo, já foi tarde. Então o São Paulo tomou proveito disso. O torcedor São Paulino perdeu uma comemoração aí maravilhosa. Quanto tinha o quê? 1.000 pessoas? 27 mil pessoas. Estádio vazio. Mas tem um detalhe, eu achei que o Rossi muitas vezes ficou escancarado, sem proteção nenhuma da defesa, o que não é normal no Flamengo. Então, o São Paulo criou espaço, acreditou nas jogadas. O Marcos Antônio e o Bobadilla, ali a gente fala muito aquele trio, o Danielzinho que fez o gol, jogaram muita bola. Estavam atentos à partida. E, na verdade, quando você enfrenta o Flamengo, eu imagino que no início é aquela coisa, como é que eu vou conseguir encontrar espaço, como é que eu vou jogar de igual para igual. Depois, o São Paulo foi entrando no jogo, foi gostando, foi encontrando as suas oportunidades e fez uma partida inteligente. Não apenas pelo resultado, mas porque encarou muito bem um time que é perigoso, mas que perdeu o clássico para o Fluminense, que está mal no campeonato estadual porque teve que preservar, jogar com sub-20. Então, Edu, o Flamengo vai pressionado, assim como o Corinthians que perdeu para o Bahia. Os dois chegam para a decisão da Supercopa, tem que ganhar ou ganhar. E agora? E eu falei que ia ter crise, hein? Vai pressionado sim, Renata. Até porque é o time a ser batido. A gente sabe da qualidade do Flamengo, o que o Flamengo pode jogar. Então, todo mundo vai querer jogar contra o Flamengo. E o São Paulo não foi diferente ontem. Mas isso é tão gostoso do futebol, Renato, que mostra que não importa que você seja melhor. Mas se eu competir, se eu lutar se eu acreditar... Tiver com vontade, se eu acreditar, iguala. É lógico que a técnica, de repente, sobressai numa jogada ou no outro, mas ali se iguala, dentro do campo ali é 11 contra 11. Não tem essa aí não, porque é melhor ou porque é pior. Então eu vejo assim, é muito louvável o que o São Paulo fez ontem e mostrou para todos os times que não tem time imbatível. Então isso é um sinal de alerta para que o Flamengo
coloque os pés no chão. É claro que pré-temporada, né? O pessoal fala que porque eles ganharam o ano passado, então tiveram dificuldade, porque jogaram até no final de dezembro. Então por isso que esse ano eles vão ter que se preparar melhor ainda para os campeonatos que virão. Então eu entendo assim, não tem time imbatível e parabéns pelo jogo de ontem do São Paulo. Ronaldão, analisando essa partida, o que você leva de lição para o jogo contra o Flamengo no final de semana? Qual é o ponto frágil para você do Flamengo nesse começo de temporada? Acho que é o começo da temporada em si, né? Porque eles colocaram uma molecada, depois vieram com a turma já no outro trabalho, um trabalho, pelo que a gente está vendo aí, um trabalho que pesou a perna de alguns jogadores. Até o próprio Rascaeta aí, ele tinha caído antes até, então tem coisas que o tempo, né? Demanda tempo também para você ter essa engrenagem novamente. Então é aproveitar, o São Paulo se aproveitou na força de vontade, do desentrosamento dessa equipe do Flamengo que está voltando agora e conseguiu fazer 2-1, né? Então acho que foi isso. O tempo, agora o Corinthians tem que aproveitar no domingo também e fazer a mesma coisa com muita vontade, que aí vence. Posso mostrar o Paquetá chegando ao Rio de Janeiro agora, ao vivo aqui no... É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje com essa vitória importante do São Paulo em um momento crucial, né, que o São Paulo enfrentando uma crise muito grande, começou muito mal o campeonato paulista, né, e agora com essa vitória no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro já contra o atual campeão brasileiro, é para dar uma moral, é realmente para jogar o nível do time lá em cima, né? E acreditar que pode acontecer coisas melhores nessa temporada, né? O Crespo, que falou 45 pontos, já ali pediu desculpa, né? Falou ali no momento para poder tentar defender os jogadores, o time, né? De alguma certa forma, né? Confessou que foi infeliz ali na sua fala, mas a verdade é que ele quer ver o São Paulo cada vez melhor e com certeza essa vitória mostra que muito disso é verdade, né? E que o São Paulo vai brigar por coisas melhores nessa temporada, igual eu já falo aqui nos nossos vídeos. Para isso o São Paulo tem elenco, o São Paulo tem jogadores bons, talvez um ou outro jogador que está abaixo do nível, né? Pelo menos é a minha opinião, mas o São Paulo tem um bom elenco, só falta consertar aí o extracampo, né? Aquilo que está fora de campo, que está acontecendo de errado. Se o São Paulo arrumar essas questões, acredito que tem um time muito forte para poder brigar, no mínimo pela classificação na Libertadores, né? Então vamos esperar que o São Paulo consiga mostrar essa força nos próximos jogos e quem sabe aí teremos muita alegria ainda nesse canal com o São Paulo vencendo várias partidas nesse Campeonato Brasileiro, principalmente, né? Você ainda está acreditando no São Paulo? Será que realmente dá para sonhar com algo maior depois dessa vitória do Flamengo? Tá muito cedo, primeiro jogo. Deixa aí sua opinião nos comentários, dá aquela moral, não custa nada, né? Se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar o canal a crescer, a gente continuar trazendo os conteúdos do São Paulo para você. E é isso, até o próximo vídeo, valeu, fui!